Seja muito bem-vindo a essa aula. Essa é uma aula do curso do Prepara IBAMA, né? Então nós vamos falar hoje sobre a criação do IBAMA, a Lei 7.735 de 89, e você vai aprender como se deu a criação do IBAMA, quais são os principais focos de questões dessa legislação. Então você vai aprender tudo isso nessa aula, tá? Mas antes de tudo, deixa eu falar para você o seguinte: nós temos o curso Prepara IBAMA, como você pode ver aqui o nosso logo. Então o curso ele é voltado para o cargo de técnico ambiental e está com um baita descontão. Então tem link na descrição aqui, já clica no link da descrição e garante esse desconto e venha estudar conosco, beleza? Então primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: essa aula não fica gravada, normalmente não fica gravada para gratuidade, né? Ela só fica gravada dentro do curso, certo? Então é um privilégio tá essa aula grátis aqui para vocês, beleza? Então se você quiser mais informações, me segue no Instagram, tem Instagram aqui também, né? Você clica lá e vai lá direto falar comigo no Instagram. Você pode falar comigo aqui no YouTube, nos comentários do vídeo, ou também no nosso grupo de Telegram, que também tem link, né, na descrição do vídeo. Bacana? Então vamos começar a nossa aula. Convido você a pegar o caderno, né? Não ficar aí só assistindo, né? Então você pegue seu material. Os alunos do Prepara IBAMA vão recebe acesso aos PDFs, né, da aula, recebe acesso a todo o material, né? Então esse material PDF, eles vão ter acesso tranquilo na plataforma, tá bom? Então eu quero que vocês venham comigo agora na preparação com foco total para a gente detonar nessa aula de hoje aqui, beleza? Se a aula, se se tiver um pouco embaçado o PDF, você altera a configuração de vídeo, tá bom? Está sendo transmitido em HD e você pode assistir a aula em HD lá, tudo certinho, beleza? Então você vai lá, clica aqui no celular, na bolinha aqui, né, na engrenagem, clica aqui ou nos três pontinhos e vai lá e altera a imagem para HD, que você vai estar conseguindo capturar a melhor imagem da aula, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Bora começar a nossa aula. Primeiro de tudo, pessoal, ela é uma legislação antiga. Então vocês precisam entender que ela parte do princípio, né, de 1989. Então você pode estranhar algumas coisas, mas você não vai precisar focar, né? Primeiramente, você não vai ficar perdido pensando: nossa, é uma lei muito antiga, será que vai cair questão sobre isso? Vai, que é a lei que cria e tem algumas características interessantes dentro da lei. Então por isso eu quero que você preste atenção nela, para que a gente possa extrair o máximo de informação, para que você possa treinar o máximo e não se perder no concurso aí, beleza? Então se cair duas questões, uma questão, isso aí, né, você já sabe. Se cair uma questão, você tem que acertar, que é uma lei curta, tá bom? Então bora começar. Vamos lá, Lei 7.735. Essa lei, ela é a 7.735 de 1989, beleza? Partiu. Então ela dispõe sobre o quê? Sobre a extinção de órgão importante e de entidade autárquica. E ela faz o que também? Cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências, tá certo? Então você já anota. Como é que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar pegando essa lei, eu anoto o nome da lei e digo para que ela serve, certo? Por exemplo, essa é a lei de criação do IBAMA. Eu boto lei de criação do IBAMA. Ela extingue órgãos e entidades autárquicas e cria o IBAMA. Pronto, beleza. Isso aí já é um resumo para mim, porque quando eu for pegar o material de revisão, eu já tenho isso pronto na minha frente. Bom, aqui nós temos algumas questões, tá certo? Como nossa prova ela é no sistema de certo ou errado, o que é que eu pensei aqui? Vou colocar lá algumas questões aqui de cara, que é para vocês ir testando o conhecimento de vocês antes de ver a legislação. Beleza? Então, as questões estão aqui, ó. Acerca da lei número 7.735, de 22 de fevereiro de 89, que cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Renováveis, o IBAMA, julgue os itens subsequentes. Ou seja, você vai julgar certo ou errado, beleza? Então você vai pegar aqui e vai ver, ó, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA,
Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, subordinada ao Ministério do Meio Ambiente. Tá certo? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o julgamento disso aí. Você vai analisar toda essa frase e vai ver o que está certo e o que está errado. No final nós vamos resolver essas mesmas questões depois de a gente ver a legislação. Segundo ponto. O IBAMA tem como finalidade exercer o poder de polícia administrativa. Terceiro ponto, executar ações de controle de qualidade ambiental. Terceiro ponto, o IBAMA será administrado por um presidente, 3 diretores e 2 secretários. Cabe ao IBAMA executar as ações supletivas de competência da União em conformidade com a legislação ambiental vigente. No caso de ocorrer duplicidade ou superposição de atribuições, dar-se-á extinção automática do cargo ou função considerado desnecessário. Beleza? Então essas são algumas questões que nós vamos ver durante a leitura da legislação. É uma leitura seca, a lei da lei seca. Vamos fazer a leitura dela enxuta e você vai ver que essas questões foram retiradas de dentro da legislação e que você pode fazer isso também para você ir treinando aí. Bom, vamos lá. Gabarito no final da aula, como eu falei. E vamos lá, artigo 1º. Ficam extintos. A primeira coisa que ela cria aqui, que ela faz logo, a lei, é extinguir a SEMA. Né? Quem é a SEMA? É a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Então, esse órgão que existia até a publicação dessa lei, ele está sendo extinto. Esse órgão subordinado, esse é um órgão subordinado ao Ministério do Interior, né, antigamente, e instruída pelo decreto número 73030, de 30 de outubro de 73. Então isso aqui ele extingue a SEMA. Extingue também a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, SUDEP. Então esse artigo 1º, ele deixa extintos a SEMA, né? Isso aqui é um resumo, SEMA e SUDEP. Desculpe a letra, mas para escrever nessa mesinha aqui é pau. Certo? Então aqui, a SUDEP. Certo? Então, beleza. Extingue a SEMA e a SUDEP no artigo 1º. No artigo 2º, ele vem aqui, esse artigo tem várias alterações no texto original, então ele vem dizendo aqui que é criado, então o artigo que cria o instituto é o artigo 2º, tá? O artigo 1º extingue a SEMA e a SUDEP. Então vamos lá. É criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então ele é criado aqui. No artigo 2, criou, beleza, surgiu. Agora, qual é a natureza dela? A natureza dela ela é uma autarquia, ela não é fundação, ela não é administração direta, ela é uma autarquia federal, que ela vai ter o quê? Ela vai apresentar personalidade jurídica de direito público, não é direito privado porque é uma autarquia pública que tem interesses públicos, então ela não é privada de forma alguma. Autonomia administrativa, né, e financeira vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Então, qual é a diferença dela ser vinculada e como ela ser subordinada aqui ao Ministério do Interior? Qual é a principal característica das autarquias? Ela tem autonomia administrativa. Ela não é subordinada ao Ministério. Ela é vinculada. Ela trabalha junto com o Ministério, mas ela não é subordinada, uma vez que ela tem autonomia administrativa. Beleza? Então eu quero que vocês peguem bem esse exemplo aqui, para que vocês fiquem bem atentos na questão da prova. Então, com a finalidade de... Aí aqui ele lista as 3 finalidades do IBAMA, né? Que tem o regulamento do decreto, é um regulamento que vai regulamentar essa legislação, ele está em um decreto. E esse decreto vai ser mais minucioso em cada finalidade aqui do IBAMA. Então você precisa estar atento para isso, certo? A lei que cria o IBAMA, ela é bem mais generalista. Ela diz qual vai ser a finalidade dela. Agora, quem vai definir os pormenores é dentro do decreto que regulamenta esta lei. Combinado? Então vamos lá. Exercer o poder de polícia ambiental. Isso aqui foi inclusa
incluído pela Lei 11.516, né, que é a lei que cria o Instituto Chico Mendes, tá certo? Essa lei aqui, ela cria o Instituto Chico Mendes e ela adicionou esse artigo, esse texto, essa nova redação no artigo 2. Então, a primeira função é exercer o poder de polícia ambiental, por isso que ela pode entrar, atuar dentro da propriedade, ou seja, houve alguma irregularidade, ela está lá, ela pode entrar, pode agir de forma de polícia ambiental. Segundo ponto, executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, o PNMA, né? Então, o programa, as políticas nacionais de meio ambiente, elas são referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental e ao controle da qualidade ambiental e autorização dos usos de recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Então, muito importante essas passagens aqui, ó. Então, que ela tem referentes a, vamos ler tudo de novo aqui, ó, executar as ações das políticas nacionais de meio ambiente, referente às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, também ao controle da qualidade ambiental, que é finalidade dela, autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observado as diretrizes emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente, certo? Então, se outro órgão mandar alguma coisa, algum ministério, não, na verdade ela está falando aqui que as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. Quando tiver outro ministério aí, tá tudo errado, tá certo? Então não vai assinalar como certa se a questão trouxer para você uma situação de que para executar as ações podem ser emanadas pelo Ministério Público, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério, sei lá do que mais ter, certo? Então, é sempre emanada pelo Ministério do Meio Ambiente, tá bom? Em relação à Lei 7.735. Executar as ações supletivas de competência da União de conformidade com a legislação ambiental vigente. Isso aqui é muito óbvio, né? Então, muito óbvio, também implementada pela Lei 11.516. Bom, o artigo 2º aqui, dá para se tirar muita questão disso aqui. Nós já vimos algumas coisas que nós levamos em consideração nas questões que a gente já apresentou aqui no início da aula, né? Então, você já tem aí uma situação onde você pode observar que podem ser retiradas questões, sim, muitas questões dessa prova, dessa lei, tá certo? E com certeza vai pingar pelo menos uma questão dessa lei na sua prova. Vamos para o artigo 3º. O artigo 3º é um dos maiores, mas não é tão grande assim e não tão difícil também. O artigo 3º ele fala que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, será administrado por um presidente e 5 diretores, ambos designados em comissão pelo presidente da República. Então, é um presidente, esse aqui é o PR, é o presidente do IBAMA, seguido de quantos diretores? Seguidos de um diretor, 2 diretores, 3 diretores, 4 diretores, 5 diretores. Esses são os diretores. Então, basicamente, aqui, deixa eu colocar aqui, né? Então, é um presidente e 1, 2, 3, 4 e 5 diretores. Então, espero que você pegue essa imagem que está aí, coloque isso na sua mente na hora da prova, certo? Então, em se tratando da Lei 7.735, é um presidente e 5 diretores. Não tem como você errar. Lembra desses bonequinhos buchudinhos aí, tá bom? Então, vamos para o próximo passo. Era o artigo 4º, que é maiorzinho, que tem os parágrafos, né? Então, vamos lá. Não é isso? Artigo 4º. O artigo 3º está claro, pessoal? Ficou claro para vocês? Né? Então, se não ficou claro para vocês, é o seguinte. Isso, como é uma ferramenta de estudo à distância, como é que você faz? Você pega e coloca no comentário aqui, que eu vou lá e te ajudo. Qual é a tua dúvida principal? Tá bom? Pausa a aula. Você pode pausar, você pode voltar um pouquinho a aula, tá certo? Então, faz esse exercício, pausa a aula,
volta um pouquinho, pergunta aquilo que está meio nebuloso na tua mente, não deixa eu ficar com dúvida. Ok? Beleza? Vamos lá? Parágrafo 4º. Artigo 4º. O patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, a competência, as atribuições, o pessoal, inclusive inativos e pensionistas, os cargos, funções e empregados de superintendência, né, e do Instituto da Borracha, né, e da Sudeva, deve ser alguma coisa assim, né? Sudeva e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, extintos pela Lei 7.732, bem assim os da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que foi extinto também agora, e da Secretaria de Meio Ambiente, que também foi extinto agora, serão transferidos para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, que os sucederá ainda nos direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, inclusive nas respectivas receitas. O que é que está dizendo esse artigo 4º tão grandão aí? Gente, não é nada do mundo da lua, não é nada muito de coisa assim tão diferente. O que ele está dizendo é, fechou os órgãos, vê só, quantos órgãos foram fechados? Deixa eu colocar aqui, os quadradinhos, ó. A Superintendência da Borracha, a Sudeva, deve ser a mesma coisa, né? É. A do IBDF, né? O da SUDEP, e o da SEMA. Pronto, esses órgãos foram extintos, né? Nesses órgãos existe o quê? Existe patrimônio, existe recursos orçamentários, existe, né, extra-orçamentários financeiros, existe competências, atribuições e inclusive pessoal. Inclusive dentro desse pessoal, inativos e pensionistas, as pessoas que se aposentaram. Existem os cargos, as funções e os empregos, né? Então veja, tudo isso estava aqui dentro. Só que isso aqui foi extinto. Só as entidades. Permanecem todos os cargos, funções que estão aqui, eles migraram para o IBAMA, tá bom? Então é simples, tudo que estava aqui vem para cá, inclusive as pessoas, inclusive os inativos, inclusive os pensionistas, tá bom? Então compreenderam isso? O artigo 4º ele é bem simples de se entender também, só é isso, tá bom? Então se você não tá podendo acompanhar, você para um pouquinho, volta um pouquinho essa aula, tenta enxergar os pormenores, comenta abaixo desse vídeo, me deixa saber qual é a tua dúvida, ok? Então você tem aqui, ó, essa transição. Isso é um artigo transitório, ou seja, ele está dizendo que as pessoas que eram dos órgãos que foram extintos não vão ficar soltos. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. Lembra essa frase? Ninguém solta a mão de ninguém. Pega todo mundo e vai para dentro do IBAMA, tá bom? Parágrafo 1º. O ministro do Estado do Interior submeterá, ele vai enviar ao presidente da República, a estrutura resultante das transferências. Então, quando pegar todo o processo, o ministro do Estado ele vai chegar e vai, opa, olha aqui, presidente, foi assim que ficou o resultado das pessoas, certo? Então, referidas no artigo e no quadro unificado de pessoal, com as transformações e remunerações inerentes aos seus cargos, empregos e funções, mantido o regime jurídico dos servidores, tá bom? Então não muda, se ela virou uma autarquia, vai permanecer, se todo mundo era lá estatutário, todo mundo permanece no seu regime jurídico de servidores sem alterar nada. A partir do momento de novas ingressões dentro do quadro, aí sim é que vai ser alterado o pessoal e o regime jurídico, beleza? Parágrafo 2º, no caso de ocorrer duplicidade,
Então, no caso de ocorrer duplicidade... Oxe, a caneta está perdida aqui. Duplicidade em que? Ou superposição de atribuições, dar-se-á, vai acontecer o quê? Extinção de quem? Extinção automática do cargo ou função considerado desnecessário. Não é o mais antigo nem é o mais novo, é o desnecessário. Parágrafo 3º. Até que sejam aprovadas as estruturas e os quadros previstos no parágrafo 1º, as atividades da SEMI das entidades referidas nesse artigo, sem solução de continuidade, permanecerão desenvolvidas pelos mesmos órgãos comunidades integrantes do Instituto criado pelo artigo 2. Beleza? Então isso aí também, muita coisa, não é muita coisa, mas assim, são coisas simples, que se você parar para analisar é lógico, né? Então ele está dizendo que quando ocorrer a duplicação de cargos ou funções, vai ser extinto aquela que é desnecessária, tá? Então vai ser extinto aquela que é desnecessária. Enquanto isso aqui, o parágrafo 3º já não acontece mais, porque a lei já está em vigor e já existe o IBAMA, né? Estou dizendo assim, e não existe mais a SEMA, né? Então esse parágrafo 3º você pode desconsiderar que muito improvável de cair questões sobre esse tema para você. Tá? Deixa eu ver aqui agora. Aí nós temos agora aqui o artigo 5º, né, que é o Poder Executivo, do prazo de 90 dias. Tudo isso aqui já não é mais tão relevante, porque isso aqui já aconteceu. O prazo de 90 dias já passou e muito. Essa lei já entrou em vigor na data e revogam-se as disposições e tá tudo isso aí. Tá? Então aqui nós temos as questões agora para a gente conversar sobre elas. Tá bom? Então preste só atenção. Acerca da Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 89, que cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, julgue os itens subsequentes. O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, subordinada ao Ministério do Meio Ambiente. Opa. Tá errado. Ela não é subordinada. Ela é uma autarquia. Então ela é uma pessoa jurídica vinculada. Né? Então ela é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Então essa situação aqui está errada. Essa afirmativa está errada. O IBAMA tem como finalidade exercer o poder de polícia administrativa. Outro erro localizado aqui, ó. Não é poder de polícia administrativa. Na organização do governo, na organização das entidades, você tem entidades que têm poder de polícia administrativa. Mas no caso do IBAMA, é polícia ambiental. Logo, essa alternativa também está errada. Executar ações de controle de qualidade ambiental. Qualidade ambiental, exatamente. Ela vai executar essas ações, sim. Está lá no artigo 3º, né? Não, no artigo 2º. O IBAMA será administrado por um presidente, tá certo? Por 3 diretores e por 2 secretários. Já está errado. São quantos diretores? São 5 diretores. Não existem secretários na Lei 7.735, tá bom? Então, é um presidente e 5 diretores. Essa alternativa também está errada. Cabe ao IBAMA executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. Exato. No caso de ocorrer duplicidade ou superposição das atribuições, dá-se a extinção, nós acabamos de ver, automática do cargo ou função considerado desnecessário. Então também está correto. Nosso gabarito está assim. Né? Nós estamos assim, ó. Então é isso aí. As 2 primeiras estão erradas, nós temos certo a terceira, a quarta está errado, a quinta e a sexta estão certas.
conforme nós colocamos aqui, não é? Então, gente, essa foi a aula da lei da criação do IBAMA. Então, se você gostou desse material, se você quer ter acesso a esse material, você já sabe o que fazer. Tem link na descrição desse vídeo, você pode entrar agora já e já assistir esse material novamente, pegar esse material, responder, criar suas questões dentro do Prepara Mapa, do Prepara IBAMA. Eu te ensino como você elabora suas questões, eu te ensino como você começa a estudar. Além do mais, você tem um acompanhamento individualizado com perguntas e respostas diretamente comigo para alinhar o seu processo de estudo. Beleza? Então, muito obrigado. Eu espero contar com você nas próximas aulas. Fique ligado no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, assine o sininho e faz tudo isso aí e clica no gostei e compartilha essa aula. Beleza? Tamo junto e a gente se vê. Até a próxima.